Olá, eu sou Albert Camus. Se você parou a sua vida para me ouvir hoje, é muito provável que já tenha sentido o peso invisível do mundo sobre os ombros, ou o súbito colapso dos cenários mecânicos da sua vida cotidiana. Eu não escrevi esta obra como um exercício acadêmico estéril para ser debatido em salões de luxo. Escrevia como uma resposta a uma angústia de sangue e osso. O que motivou o meu pensamento foi a constatação brutal daquilo que chamo de o absurdo. O absurdo é aquele fosso inegável, silencioso e doloroso que existe entre o anseio desesperado do coração humano por clareza, sentido e ordem e o silêncio irracional e caótico do universo. Nós gritamos por respostas aos céus e o cosmos nos devolve apenas o eco da nossa própria voz. Essa é a ferida aberta da humanidade. A dor que busco curar aqui não é a dor de uma tristeza passageira, mas o desespero existencial supremo. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à questão fundamental da existência. Todo o resto é mero jogo de palavras. Pense na rotina mecânica que você vive: levantar, trânsito, 4 horas no escritório, refeição, trânsito, mais 4 horas de trabalho, sono e o mesmo ritmo alienante de segunda a sábado. Um dia, repentinamente, o porquê se levanta na sua mente, e tudo começa num cansaço tingido de espanto. Esse espanto é o despertar. É quando o cenário desmorona e você se vê frente a frente com o absurdo. A partir daí, ou se recai na inconsciência, ou se desperta definitivamente. Muitos fogem dessa clareza insuportável através da morte física. Outros, a esmagadora maioria, fogem através daquilo que diagnostico como suicídio filosófico. O suicídio filosófico é o salto de fé cego. É a fuga para religiões, ideologias políticas ou esperanças irracionais que prometem um sentido ilusório, uma vida após a morte ou uma utopia futura que justificará a dor do presente. Quando você, diante do irracional, decide divinizar o próprio absurdo e criar um sentido que não existe, você está traindo a sua razão. A verdadeira postura exige que mantenhamos a atenção viva. O absurdo não dita a morte, ele dita o despertar. O reconhecimento de que a vida não tem um sentido superior não é o fim da linha, mas o exato ponto de partida para a única liberdade real que você pode conquistar. Se nós retiramos a dimensão da eternidade e a muleta da esperança futura, como devemos viver no aqui e no agora? A ética do homem absurdo baseia-se na quantidade da experiência, não numa qualidade moral superior imposta por deuses ou pela sociedade. O que importa para quem sabe que vai morrer e desaparecer não é viver melhor em termos de pureza transcendental, mas viver mais. A verdadeira revolta é a certeza de um destino esmagador, a morte, mas sem a resignação complacente que deveria acompanhá-lo. É essa revolta violenta contra o nada que confere valor à vida e lhe restitui a sua majestade. O homem absurdo sabe que não há amanhã e, justamente por isso, torna-se radicalmente livre de regras absolutas. Para ilustrar essa lucidez, apresento as figuras que encarnam o esgotamento do presente. Pense no Dom Juan, o sedutor. Ele não busca a ilusão do amor romântico eterno, ele busca a repetição ininterrupta da paixão. Ele está ciente de que o amor verdadeiro é aquele que consome e é efêmero por natureza. Ele multiplica a sua vida nas suas conquistas, exigindo a repetição infinita dessa afirmação de vida contra o tempo que passa. Pense também na figura do ator. O ator reina soberano no efêmero. Em 3 horas de palco, sobre os holofotes, ele experimenta e esgota o destino glorioso ou terrível de heróis que um homem comum levaria séculos para tatear.
Ele desenha suas múltiplas vidas, sabendo perfeitamente que, no fim, as cortinas de veludo se fecham e não há nada além dos aplausos que logo silenciarão. E há o conquistador, o homem de ação, o rebelde que escolhe a lama das trincheiras no lugar da contemplação eterna dos monges. Ele sabe que a história humana é inútil no grande esquema do universo frio, mas ele compromete-se com as lutas do seu tempo, porque é no embate de espadas e ideias da sua época que ele se sente pulsando. A lição imperativa para a sua existência é esta: pare imediatamente de guardar a sua energia vital para um amanhã que não existe. Viva com a urgência lúcida de um condenado à morte, que subitamente livre das correntes da falsa esperança, descobre que o sol brilha com uma intensidade aterradora, cruel e belíssima apenas no dia de hoje. Como o homem absurdo expressa sua revolta de forma suprema e palpável no mundo material? Ele o faz através da criação artística e do trabalho apaixonado. A arte, no universo absurdo, não é um meio de explicar o mundo, de resolver seus enigmas teológicos ou de pregar uma moralidade redentora. Isso seria recair no suicídio filosófico, tentando dar um sentido onde há apenas silêncio. A criação artística absurda é a mera descrição incansável, a proliferação das imagens de um mundo sem sentido. Criar é literalmente viver duas vezes. O artista absurdo, ou o homem que constrói uma empresa, uma família ou um legado, trabalha e cria sabendo que é para nada. Ele tem a clareza cortante de que a sua obra não tem um alcance eterno, de que as suas pinturas desaparecerão, os seus livros virarão pó e o seu império financeiro será tragado pelo esquecimento cósmico inevitável. E mesmo assim, ele esculpe no barro, escreve no papel e ergue os seus edifícios com a exata mesma paixão febril de quem constrói para a eternidade. É o esforço contínuo e estéril que atesta a grandeza do espírito humano. Neste ponto, invoco o gênio de Dostoiévski e a sua criação brutal, o engenheiro Kirillov, na obra Os Demônios. Kirillov decide se matar, não por desespero, mas para provar que Deus não existe e que o homem é absolutamente livre. É o que chamamos de suicídio pedagógico. Mas a verdadeira arte absurda deve ir além. Um romance absurdo, uma vida absurda, não julga o mundo, não oferece redenção, apenas mostra o que existe. Encare os seus projetos diários, a sua carreira e as suas lutas como obras de arte absurdas. Construa-as com excelência suprema, não porque elas o farão imortal, mas porque o simples ato de construir é a própria expressão da sua potência de vida. Trabalhe, esforce-se, levante as paredes do seu castelo sem a muleta psicológica de que o universo lhe deve um prêmio ou uma aprovação póstuma. Chegamos finalmente ao núcleo absoluto da nossa condição existencial. A mitologia nos conta que os deuses condenaram Sísifo a rolar incessantemente um rochedo titânico até o cume de uma montanha. Quando a pedra chegava ao topo, ela caía de novo, atraída pelo seu próprio peso até o fundo do vale. Sísifo descia, pegava a pedra e começava tudo outra vez, pela eternidade. Os deuses haviam pensado com uma sabedoria sádica e inegável que não existe punição mais terrível e enlouquecedora para a mente humana do que o trabalho inútil e sem esperança. Sísifo é o herói absurdo por excelência. A sua paixão pela vida e o seu ódio visceral à morte lhe valeram esse suplício indescritível, onde todo o ser se emprega num esforço monstruoso para não terminar em nada. Mas o que me interessa profundamente em Sísifo não é a sua subida dolorosa. O que me interessa é a sua descida, aquele instante de pausa silenciosa.
Quando a pedra rola de volta para o vale, Sísifo vira as costas para o cume e começa a caminhar lentamente montanha abaixo para buscá-la. É durante esse retorno, nessa pausa exata e terrível, que ele se torna consciente. Se o passo da sua descida fosse amortecido pela esperança frágil de que o tormento acabaria um dia, não haveria tragédia. Haveria apenas ingenuidade. Mas Sísifo sabe de tudo. Ele sabe que a pedra está lá embaixo, inerte, esperando pelo seu suor. A sua clareza, que deveria ser o seu maior tormento, é na verdade a coroa da sua vitória. Não há destino, por mais esmagador e repetitivo que seja, que não possa ser superado pelo desprezo. Quando Sísifo desce a montanha para abraçar a sua pedra novamente, ele o faz por sua própria vontade lúcida. Ele toma posse absoluta da sua rocha. O universo, doravante sem um senhor divino para ditar as regras, não lhe parece nem estéril nem fútil. A própria luta em direção aos cimos é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Chegou o momento de conectar os pontos no bônus extra, o cantinho do saber. O meu diagnóstico absurdo não flutua isolado no vazio. Ele repousa sobre os ombros dos gigantes que o precederam e daqueles que vieram depois. A aceitação jovial e brutal de Sísifo em carregar a sua pedra ecoa diretamente o amor fati, o amor ao destino, de Friedrich Nietzsche, bem como seu conceito do eterno retorno, a disposição heróica de viver a exata mesma vida, com todas as suas dores e fardos infinitas vezes, respondendo ao universo com um sim retumbante. Quando rejeito a esperança e o salto de fé em direção a uma divindade salvadora, cruzo espadas diretamente com Soren Kierkegaard. Contudo, na biblioteca da resiliência humana, o meu herói absurdo converge perfeitamente com Viktor Frankl, em busca de sentido. Embora Frankl defenda que precisamos encontrar um sentido para sobreviver, a mecânica da resistência é a mesma. A atitude que um indivíduo escolhe adotar perante o sofrimento inevitável é onde reside a sua liberdade suprema e intocável. E quando Jordan Peterson exige que o homem carregue voluntariamente o peso e o caos da sua existência para encontrar a ordem, nós vemos ali a sombra imortal de Sísifo. A teoria filosófica sem o suor da ação é apenas covardia intelectual. O universo está calado. A sua resposta a ele deve ser estrondosa. Execute o seu plano de batalha hoje. Primeiro, desperte do automático. Ao executar a tarefa mais mecânica e monótona da sua rotina de hoje, pare por 3 segundos. Tome consciência absoluta de que você está vivo. Recuse-se a viver anestesiado. Segundo, esbote o presente. Pare de sacrificar o dia de hoje por um futuro ideal que nunca chega. Beba o seu café sentindo a temperatura. Olhe nos olhos de quem você ama sem checar o celular. Viva com a intensidade de um condenado à morte cujo perdão foi revogado. Terceiro, crie pela glória da ação. Inicie aquele projeto que você abandonou por achar que não daria dinheiro ou status. Escreva, construa ou treine apenas pela fúria de colocar a sua energia no mundo, sem esperar os aplausos do amanhã. Quarto, abrace a sua pedra. Identifique o maior fardo repetitivo da sua vida atual. Pare de choramingar como uma vítima das circunstâncias. Olhe para a montanha e mude o seu vocabulário interno de "eu sou obrigado a fazer isso" para "eu escolho carregar esta rocha hoje". A verdadeira riqueza existencial não reside na esperança fraca de um final feliz, mas na densidade crua do suor gasto empurrando a pedra todos os dias. Tome posse da sua rocha. Faça o absurdo viver através da sua revolta. O seu destino pertence a você. Desligando e até o próximo episódio.